9h22, bom dia pra você. Quem tá junto, levanta a mãozinha, vem no WhatsApp 999530616. É muito bom estar na tua companhia. Olha só, gente, já temos live aqui, então estamos no rádio, claro, 79.9 no FM, 560 AM, estamos na aba ao vivo do site, entoaradio.com.br, para quem nos acompanha, mas também já estamos transmitindo ao vivo aqui do estúdio, em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Quando termina aqui a entrevista, imediatamente a gente já sobe também esse conteúdo em vídeo para o YouTube, youtube.com/Rede Tua Rádio. A Giovana Pistori, ela já veio alguns dias conosco, ela vai ficar num quadro durante todo esse período de verão para a gente evitar afogamentos. O que a gente quer, de verdade, é que pessoas usufruam das delícias que o verão oferece, do contato com as águas, mas sem afogamentos. Todos os anos nós temos situações envolvendo pessoas que foram para um rio, para um lago, para um córrego, para uma piscina, numa bacia d'água, um bebê, e morrem afogados. Nós precisamos tomar consciência sobre isso. Giovana Pistori, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Beverly. Eu estou muito contente de estar aqui novamente. Eu também. Né? E com um tema tão relevante, que é o cuidado com as nossas crianças, né? Em tempo ainda de fechamento de escolas. Esse é o objetivo. Hoje a gente vai focar bem nesse assunto. A Giovana, eu não sei se eu já apresentei, porque me passei aqui, mas ela é coordenadora pedagógica da Pra Nadar Aqua Fitness, que vem desenvolvendo, em especial no mês de novembro, de forma mais efetiva. Mas é do fazer de uma escola de natação, né? Ensinar pessoas não só a nadar, mas a se defender nas águas. Exatamente. É isso, né? É então, isso. Hoje, Giovana, a gente vai falar sobre esse passeio de escola, que por vezes vai para uma chácara onde tem o rio, um laguinho, vai muitas vezes para onde tem uma piscina. Fazendas, né? Fazendas. Então, não é. A escola a gente sabe que faz o trabalho dela. Claro que sim. Que cuida bem. Mas por vezes a criança vai comer muito, vai para a água, Exato. não avisou o professor, vai escondido, vai, né, naquela miguelagem que a gente costuma dizer. A família, por vezes, não tem segurança também do que manda, o que não manda, quais os horários. E a questão também da importância que a família tem como protagonista nisso, né? E, Beverly, o seguinte, eu, além de ser coordenadora pedagógica, de trabalhar com crianças aí há 25 anos, eu tenho um filho em idade escolar. Então, eu vejo muito que algumas famílias privam as suas crianças dessa experiência por ter medo, sabe? Por ter receio quanto à segurança dos filhos nesse ambiente. E aí eu penso, poxa, para a criança é tão enriquecedora essa experiência, né? A gente é uma oportunidade de criar memórias afetivas, de ter um aprendizado num ambiente que já é sabido e comprovado que quando a criança está num momento de prazer, ela aprende muito mais fácil. Então, é uma oportunidade única e a gente precisa usar essa oportunidade a nosso favor, né? Evitando acidentes. Eu tenho aqui coloquei até aqui no papel alguns tópicos para que a gente não esquecesse, né? Então, os principais cuidados, Beverly, que a gente precisa ter durante esses passeios que envolvem água, que podem ser água de piscina, de cachoeira, de rio, até de córregos, né? Então, o primeiro cuidado, que é a palavra-chave que a gente comentou sexta-feira, aqui mesmo na nossa entrevista, que é a supervisão. Essa é a palavra-chave. Mas aí, a supervisão, ela precisa ter alguns pontos principais, que é o número de crianças por supervisor, né? Que esse número vai variar conforme a idade das crianças, né? E o segundo, quem é o responsável efetivo? Porque muitas vezes, quando se tem muitos responsáveis, muitos olhares, a gente fica sem um olhar adequado. A gente vê isso até em festas de família, que todo mundo está cuidando, quando a gente vê, cadê a criança? Ninguém cuidou. Né? É uma piscada e acontece o acidente. Então, definir nessa supervisão o número de crianças para cada supervisor e quem é o supervisor responsável principal. Esse que tem que, vamos dizer, bater no peito e dizer, não, agora a responsabilidade é minha e eu que vou ficar atento. Sabe uma coisa que me chama a atenção, Giovana, até vou aproveitar essa observação que tu trazes. Para nós,
famílias. Quando a gente entrega a nossa criança para uma atividade como essa, né? A gente primeiro entrega sempre com medo. Eu sei porque eu também, hoje a minha filha é adulta, mas a gente sempre entrega com medo quando eles são pequenos, porque a gente sabe dos perigos, né? A gente sabe dos perigos que estão por aí, do trânsito, da questão de se perder, da questão de entrar na água e não ter alguém que olhe. Porém, as escolas são super organizadas e normalmente não acontece nada sério com escolas, porque se tem bastante gente, tu vai cuidar de tantos, Aham. desse, daquele, já sabem quem são os mais serelepes e tudo mais. Porém, o que a gente, como família, às vezes não se dá conta é que aquele professor que está ali, muitas vezes ele só vai impedir a criança de entrar na água. É aí que tá. Quando acontecer de entrar na água, nem sempre aquele professor é também preparado Pra para um fazer um salvamento. Isso que eu quero dizer. É aí que tá. Né? Não, aquele professor é um professor. Ele vai dizer Uhum. sim, não, vem pra cá, sai daqui, aqui tá perigoso. Mas se Não é um socorrista, Exatamente. né? Então, além da gente ter esse cuidado com a supervisão, a gente precisa entender de primeiros socorros. Então, ou levar um socorrista, né? Um socorrista que acompanhe, ou até nesses lugares, assim, tem algumas empresas que são já especializadas nisso, né? Que propõem que tenha um socorrista. Eu tô falando, Beverly, muito de chácaras e espaços onde tem água, mas vamos falar de um modo geral, né? Que a gente precisa Verdade. ter esse olhar atento ao resgate. Quando acontecer o acidente, qual é o primeiro passo? Porque muitas vezes a gente fica que nem barata tonta, né? E não toma a atitude de o que fazer. Quem vai ligar, quem vai atender, quem vai socorrer de fato. Então, além de supervisão e socorro, precisamos ter a consciência de que a água é um ambiente hostil, né? E a gente precisa respeitar a água. Isso a gente trabalha muito nas aulas de natação, né? E eu comentei sexta-feira que as aulas de natação salvam vidas, porque as crianças, quando elas estão nas aulas de natação, não só as crianças, os adultos também, eles aprendem e têm a consciência de que piscina é piscina, piscina que eu estou acostumado é uma coisa, uma piscina que eu nunca entrei já é outra coisa, e o ser humano precisa de uma adaptação ao novo ambiente, né? Então, a água, ela realmente é um ambiente hostil. Que outras dicas a gente pode passar, assim, pensando nesse passeio de escola? Então, primeiro é atentar que, bom, aquele professor certamente vai cuidar muito bem, mas ele não é um socorrista. As famílias precisam entender isso, não é um socorrista. Segundo, o nosso filho conosco, a gente controla, né? Embora dê um trabalhinho, a gente controla. Sim. Mas imagine 20, 30, 40 crianças juntas. Com certeza. Deve dar até um pânico. E é as famílias que têm que fazer essa orientação, né? Sabe, Beverly, que lá na Pranadar, a gente faz todo ano uma atividade que o nome é Noite do Pijama. Então, dormindo na piscina. As crianças chegam lá na sexta-feira à noite e elas vão embora só no sábado pela manhã. Ou chegam no sábado à noite e vão embora no domingo pela manhã. E aí, muitos pais pedem para conversar com a gente, né? Para que a gente esclareça toda a dinâmica. logística, a Uhum. dinâmica do negócio. E a gente já chegou a ter 90 crianças participando. Claro que com um número enorme de professores, né? Mas, poxa, existem regras e a gente quer que eles tenham uma diversão muito grande, que esse momento seja marcante na vida deles, né? Que eles não esqueçam desse momento, mas que eles tenham a consciência do que pode e o que não pode. Então, que os limites sejam todos pré-estabelecidos, né? E num passeio, igual. Então, que todos os limites sejam pré-estabelecidos e que cuidados a gente tem que ter, principalmente com sol e com alimentação. Então, vamos lá. Dicas. Sol Vamos e lá. alimentação. Boa. Alimentação. Qual é o principal risco? Se alimentar de comidas pesadas antes de entrar na água fria. Então, o maior problema não é entrar na água, é entrar numa água fria ou gelada. Porque a água fria e gelada, ela causa uma vasoconstrição. Então, os nossos vasos sanguíneos, eles se comprimem. Isso dificulta um pouquinho a circulação. Então, se a gente comer uma coisa pesada antes, vai dar ruim aí, né? Então, essa orientação precisa ter até para os adultos, né? Adultos e crianças que tenham um cuidado antes de entrar na piscina com a alimentação. Raro não ter
um salchipão, né? É aí que tá. Aí que tá, as escolas normalmente fazem isso, por quê? Pela facilidade, enquanto vai assando, é divertido É também, divertido, as e é crianças bacana. participam. Isso. Então, quanto tempo, mais ou menos, eu sei que as escolas fazem isso, as escolas, ninguém que tá falando das escolas, Não, mas que a gente fique tá bem falando claro, das né? famílias, as famílias orientar o seu filho para É aí, facilitar o isso que trabalho da escola. É esse o nosso gancho. As Isso. famílias precisam orientar suas crianças para que facilite o trabalho das escolas, né? Então, de 1 a 2 horas, quando acontecer uma comida, exemplo, um salchipão. A gente fala muito de frutas, né? Mas sabe que a banana, ela é indigesta Pesadinha, antes de... né? Ela é pesadinha, a não ser que ela seja esmagada. Tu vê como a digestão do alimento, ela vai mudar conforme a preparação dele. Então, a banana, se eu descascar uma banana e for comendo ela assim in natura, é uma coisa. Agora, se a banana estiver esmagada, a digestão dela já é totalmente diferente. Olha aí, ó. Ela já fica muito mais leve, né? E essas informações, vamos dizer, básicas, elas facilitam a vida da gente, né? Então, para uma criança, levar um garfinho, esmagar essa banana, né? Ou levar uma outra fruta, né? Que seja de uma digestão um pouco mais leve. Vamos pensar aí numa melancia que tem bastante água, uma fruta muito hidratante para esses dias de passeio. Tá, beleza. Tá, beleza. O que as famílias normalmente fazem, as escolas pedem para que as famílias levem lanche, né? Um lanche para manhã, um lanche para tarde. O almoço normalmente é o salchipão, né? Que a escola mesmo faz ou cobra um valor, já está embutido no valor do passeio. Os líquidos. Tem muita criança que não come muito, mas bebe muito. Muito suco, muito refrigerante, toma muito líquido. É a mesma coisa? Assim, dentro da água, aí, normalmente esses passeios são no sol, as crianças correm muito, então elas perdem muita água. Eles podem tomar, tá? É bem adequado que eles bebam líquidos. Mas, assim, vamos pensar em água, em isotônicos, né? Até água de coco, isso é muito hidratante e repõe alguns eletrólitos que as crianças, porventura, possam perder aí nessa função de se movimentar e suar, né? Para que não ocorra uma desidratação. Então, as famílias podem priorizar a água, né? A água in Água. natura. Água de coco é uma boa Uma pedida boa pedida. para levar para o lanche, né? Isso. Coisas leves. Coisas Não vai leves, inventar não de um refrigerante ou... sucos prontos, pesados, muito Isso. adocicados, né? É, e até o gás, né? O gás, às vezes, dificulta um pouquinho a digestão. Então, suco em pó, às vezes acontece, né? E até esses sucos de caixinha com muito açúcar. Então, priorizar coisas mais naturais. E mais leves, ok. A família orienta, se for comer uma comidinha mais pesada, ou já coloca como regra, né? Como regra. Acho que como regra é mais fácil, né? Muito mais simples. 1h30 depois da refeição não pode Não entrar na pode água. entrar na água. Pronto. Isso aí. E aprende como regra, Pra vida, né? pra vida. Porque essa é um tema até na minha casa, né? Porque o meu pai acabou comentando com o meu filho que não podia comer muito antes de entrar na piscina. E aí o meu filho, ele não quer nem tomar banho depois de comer. Então a gente ensinou pra ele, olha, cara, tomar banho não tem problema, porque você não vai ficar imerso, né? Então, e a água é quentinha, não tem problema, mas uma água fria, que acontece muito nessas cachoeiras e Geladíssimas. Então, vamos evitar. 1h30 é um tempo que vai dar uma segurança total. Barriguinha muito cheia e água não Não combina. combina, não Pronto, combina. ficou? Então, a família é quem tem que orientar isso, porque facilita, vai ter um passeio mais divertido. Come depois em casa, né? E essa é a função da família, né, Beverly? A escola, ela vai dar oportunidade das crianças aprenderem outras coisas. Quem precisa educar é a família. Uma outra dica prática, assim, pensando agora em rios, chácaras, piscinas, pensando em água, tá? Que é o que é o nosso fazer. tema, né? Isso, é o fazer aqui para nadar. Quais outras orientações, por exemplo, a família pode dar para o seu filho, para o seu jovem, para sua criança? Porque a gente sabe, né, que criança adora água, adolescente também. E acaba que muitas vezes ou eles pulam, se machucam, os problemas às vezes nem é o afogamento em si pela profundidade, mas bateu, desmaiou, teve um mal-estar e acabou se afogando. O afogamento, ele é uma consequência de um outro acidente, né? Então, ele não é, às vezes, a causa principal, mas a criança escorrega e não consegue mais dar a volta, acaba se afogando. Então, a principal orientação é, se ver alguém se afogando, ou passando mal, ou machucado, não vá salvar, né? Porque, muitas vezes, os afogamentos acontecem porque um quer salvar o outro.
E aí a gente tem um problema muito maior. Nesse caso específico dos passeios de escola, chama o professor. Chama o responsável. Pronto. Chama o responsável. E quando a gente fala de socorro, nunca entrar para salvar. Jogar algo flutuante. Então, jogar uma boia, uma corda que possa ser puxada, né? Uma boia amarrada numa corda, a gente vê isso nos salva-vidas de praia, né? Salva-vidas de piscina é uma boia redonda com uma corda amarrada. Então, para que a pessoa possa se segurar na corda e quem está do lado de fora vai fazer a função de puxar. Giovana, deixa eu perguntar para ti, assim, bem pontual. A gente sabe que numa atividade com escolas, a gritaria é o que mais acontece. Gritam, estão rindo, estão festejando, que bacana. E quando acontece um sinistro, por exemplo, alguém está tendo um mal súbito, alguém se machucou, alguém está se afogando, todo mundo grita. O professor não sabe mais a diferença se aquele grito é diversão, ou se é aquele susto. grito é de pedido de socorro, Isso. né? Como a gente deveria orientar os nossos filhos, né? Se estiverem perto, se forem eles, o que eles devem... A palavra afogamento é longa, né? O que deve Sim. dizer? Eu acredito que isso possa ser um combinado entre o supervisor e a sua turma. Qual vai ser a palavra-chave de pedida de socorro? Entendi. Né? Porque sabe que muitas vezes eles fazem a brincadeira, né? De fingir que estar se afogando. Isso. Uhum. Então, olha que a gente gira, a gente fala e voltamos para a consciência. Uhum. Então, que a gente precisa ensinar essas crianças que... Sério, né? É sério. E uma brincadeira assim pode prejudicar o salvamento de alguém quando de fato estiver acontecendo. Pensa, né? Se aquele professor que estava ali também se alimentou pesado, muitas vezes, comeu, estava com fome, estava cansado, e aí alguém grita, socorro, socorro, que a gurizada faz isso, né? Faz. Aí o professor se atira na água e ele tem um mal súbito. Não, aí, né? aí já era, então, né? realmente é sério, não dá para brincar com isso, né? E As famílias devem conscientizar. Com certeza, e a gente está pintando aqui um cenário horrível, né? Porque a gente está falando, se acontece isso, pode acontecer isso também. A gente está pintando um cenário ruim, mas não impossível, né? Muito, muito bem provável, inclusive, né? Exatamente. Então, como a gente precisa ter esse olhar e conscientizar? Então, tanto em passeios escolares quanto em passeios familiares, porque reúne aí famílias, a minha família com a família do meu vizinho, do meu amigo. E aí, quando vê, para juntar 10, 15 crianças, é rapidinho, né? E aí, os adultos acabam bebendo, perdendo um pouquinho esse senso de responsabilidade, porque o adulto que é o responsável, né? A gente não pode colocar uma criança como responsável da outra. Porém, a gente pode deixar a criança aqui, você vai ficar de olho no seu amigo e o seu amigo vai ficar de olho em você. Se algum de vocês dois precisar de ajuda, vocês venham até o adulto e solicitem. Perfeito. Giovana, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos em balneários, rios e piscinas causam 5.700 mortes todos os anos no Brasil. Meu Deus. 5.700 mortes. Nem estamos falando de mar. É balneários, rios e piscinas. É impressionante, É onde né? acontecem os passeios, né? Exatamente. Para a gente fechar o quadro de hoje, Giovana, bem focado, passeio de escola, fim de ano, aquela festinha de aniversário que vai acontecer no fim do ano, que tem piscina, que tem rio. Então, comida, barriguinha vazia, nada de barriguinha cheia, 1h30, você já disse, né? Isso aí. Bebidas leves para hidratar. A hidratação. Água é um ambiente, hostil. Vamos talvez falar algumas frases de impacto aí? Vamos. Água como ambiente hostil. Consciência, tá? Para o que está acontecendo. O que tu comentaste antes, que água e barriga cheia não combinam, né? E hidratação. Perfeito. E não brinque, não faça brincadeiras, né? Não, nadar não é brincar. Isso aí. Porque às vezes as pessoas brincam, eu tô me afogando, e nisso provoca um acidente sério, né? Provocam acidentes maiores, né? É verdade. Combinar, achei maravilhosa essa ideia que tu deu de Combinar combinar. uma palavra-chave. Exatamente. Com a família. Isso. Se a família tá junto com a família, com o professor, se no caso é o professor, né? Com o supervisor daquele grupo, né? Combinar uma palavra-chave. Quando vocês estiverem em risco, qual vai ser a palavra-chave? Amém. Pode ser perigo, pode ser socorro, pode ser risco, né? Usar alguma palavra curta e
de fácil entendimento. O socorro, eu lembro que há um tempo atrás, até as polícias avisavam assim, as pessoas para que, em situações mais sérias, não usassem a palavra socorro. Porque ela banalizou, né? As pessoas falam Que acontece socorro. quando é brincadeira. Ou brincadeira, ou não é tão sério assim, né? Então, por exemplo, num assalto é dizer assalto, Isso roubo, aí. que daí as pessoas sabem o que está acontecendo, O que está né? acontecendo. Então, vamos colocar aqui uma sugestão como perigo. Perigo. Boa. Perigo. Estou em perigo. Ou fulano está em perigo. Boa, gostei. Fica como sugestão. Ela é mais curta, né? Ótimo. Bacana. Giovana, muito obrigada Eu que pela tua agradeço. presença. Para quem quiser ainda no finalzinho do ano se preparar para ir para a praia, em um mês aprende a nadar? Aprende a se virar muito bem. Tá. Deixa então aí os telefones ou os arrobas, ou o arroba dá para nadar. É @pranadar_ no Instagram. E o nosso telefone da unidade Panassolo é 54-3222-8433. Fechou. Obrigada, viu, Giovana? Um abraço. Obrigada, um abraço. Gente, esse conteúdo fica armazenado em vídeos no Facebook, já tá lá, Facebook.